Estamos no ar. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Ela Dá Conta. Se aquela oportunidade chegou para você, mesmo que te dê frio na barriga, diz que sim. Leva esse projeto para você, porque se chegou para você, você dá conta. E esse episódio vai ser terapêutico. Esse episódio nós iremos falar sobre bem-estar, sobre yoga, sobre autocuidado também, sobre autoconhecimento. Pautas extremamente importantes na vida de toda mulher, seja ela empreendedora ou não. E a nossa convidada é fruto de uma conexão incrível que nós tivemos. Ela veio, gente, chegou no Brasil recentemente, morava fora do país. Depois ela vai compartilhar com vocês sobre isso. E eu vim trazer aqui com vocês, especialmente para vocês, ninguém mais, ninguém menos, que é Isadora Gianni. Ela que é empresária, mentora de professoras e professora de yoga. Ela fala no seu perfil para milhares de mulheres do Brasil todo sobre autoconhecimento, sobre yoga também. E ela é proprietária da Easy Wellness, a maior plataforma de bem-estar do Brasil, com mais de 6 mil alunas. Sentiu daí? Seja muito bem-vinda, Isa! Obrigada. Obrigada, Eli. Obrigada pelo convite. Sejam muito bem-vindas. Espero trazer um pouquinho mais de luz aí para vocês. E é isso, bora. Simbora. Você lembra que eu estava no caminho aqui pensando, né? E quando a gente olha pra ti, Isa, sabe aquela paz, aquela calma? Eu disse, gente, as pessoas precisam dessa calma pra elas. É engraçado porque isso é uma coisa que me falam muito, Uhum. dessa tranquilidade que eu passo, mas por dentro eu sou um leve furacãozinho. Então o yoga, inclusive, entrou na minha vida por isso, Uhum. por essa dificuldade em acalmar a minha mente. É E eu isso. comecei a entrar nesse estudo por mim, não foi para ajudar muitos outros, foi para me ajudar e aí acabou transbordando como um Maravilha. trabalho, né. Eu já ia te perguntar isso, Isa. Como que a yoga chegou até você, né? Como que foi todo esse processo e como que você decidiu criar essa plataforma? Nossa, com tantos benefícios, né, para quem hoje é aluna. Sim, é muito doida a minha história com yoga, porque, na verdade, eu comecei a praticar, eu tinha 15 anos, eu era muito nova. E eu era sócia de um clube de campo, eu sou do interior de São Paulo, de Bragança Paulista, Legal. então não sou de São Paulo, já morei bastante por aqui, mas esse clube ele tinha aulas de yoga abertas ali dentro, e aí um dia eu olhei, achei interessante, mas achei interessante porque as pessoas estavam fazendo invertidas, elas estavam fazendo posturas que eu achava legais, e aí eu comecei a fazer de vez em quando como um esporte. Naquele momento, 15, 16 anos, eu não tinha noção do que era o yoga, mas eu comecei a praticar realmente porque eu achava divertido, assim, era Uhum. um Se esporte. desafiava Era também, um né? movimento para o meu corpo. Nesse mesmo movimento, nessa mesma época, eu mudei para São Paulo para fazer faculdade. Quando eu estava com uns 17 anos, eu finalizei a escola, entrei para faculdade e mudei, sozinha. Então, saí de casa muito cedo Uhum. também. E lidei com essa pressão de trabalhar muito cedo. Já comecei a trabalhar a hora que eu cheguei, já me virava nos 30, assim. Eu Sim. sempre fui muito correria e muito agilizada com as minhas coisas. Acho que até meio precoce, sabe? Essa maturidade para trabalho. E aí, aqui em São Paulo, que foram 6 anos, passei uns perrengues, assim, de saúde mental, de dar conta de tudo mesmo, fazia faculdade, trabalhava, e aí quando você via seu dia 18 horas, assim, Sim. né, de trabalho e estudo, você não parava, porque tem o deslocamento em São Paulo, que é tudo longe. Sim. E aí eu praticava meio que sozinha aqui em São Paulo, porque eu não tinha grana para pagar um estúdio, era muito caro na época. Hoje, graças a Deus, existe esse movimento de levar o yoga um pouco mais acessível Acessível. para as Isso pessoas. foi há quantos anos, Isa? Gente, eu tô com 33. Então, 18 anos, 17 anos atrás? Não. Que eu comecei a praticar yoga fazem 18 anos. Nossa, muito tempo. Que eu mudei para São Paulo, eu tinha 18. Então, assim, faz muitos 15 anos. anos. 15 anos que eu morei aqui em São Paulo, a primeira vez. Uhum. E nesse processo, eu comecei a praticar yoga sozinha em casa. Mas eu praticava do jeito que eu sabia, do que eu tinha aprendido nas aulas. Quando eu voltava pro interior, eu fazia lá, voltava, praticava sozinha. Eu morava numa república Ah. com 5 meninas, era um caos. E elas lembram até hoje de eu abrir o tapete e tentar fazer yoga na sala. E era Nossa. tipo caos em volta, Imagina, mas me contempla o ajudava. silêncio. Que É, silêncio! me ajudava de alguma forma. Uhum. E aí depois eu me formei em moda.
nada a ver com o que eu faço hoje, então fiz faculdade de moda, trabalhei na área, fui trainee da Riachuelo. E aí, quando eu saí desse trainee, que foi logo no começo, eu fiquei pouco tempo, fiquei super decepcionada com a área, eu me frustrei muito, assim, eu tinha aquele sonho de princesa de trabalhar com a moda, e a hora que eu entendi realmente como era, que era muito punk, era bem coisa de indústria, de grandes empresas, então é bem complexo De de meta trabalhar. também, né? É tipo assim, eu não gosto de falar isso pra generalizar, mas você acaba sendo mais uma ali dentro. É como se você fosse uma pecinha do quebra-cabeça, que tá tudo bem se tiver que te substituir. Eu senti muito isso naquele momento. Eu era muito nova, entrei nesse trainee com 22 anos, eu era a Sim. mais nova das trainees. E aí eu acabei voltando pra Bragança com depressão. E aí foi nesse momento que o yoga foi a possibilidade, assim, ou eu vou fazer alguma coisa de yoga, que eu sei que me ajuda, ou eu vou pro psiquiatra. E nessa época eu escolhi o yoga, fiz minha primeira formação. Então a primeira formação não foi para trabalhar com yoga, eu fiz realmente para Pra se autoconhecimento. descobrir. E me ajudou demais nesse processo. Então comecei a trabalhar com gastronomia, nada a ver, já saí também de novo. Fiz 2 transições muito grandes de carreira. Nessa transição para chefe, eu trabalhei durante muito tempo, abri um café e etc. Depois eu fiz mais uma transição, que foi quando eu fiz a minha segunda formação para professora de yoga. E essa segunda formação não fiz para trabalhar também. Fiz tipo, vou fazer de novo. Tava passando por um momento de tipo, não quero mais cozinhar, não quero mais ficar na cozinha. Tava de novo meio que entrando em Naquela questões. inquietude, né? De se Sim. encontrar, né? Isso. Tipo, cara, não tô feliz. O café tava indo bem, tá, gente? Essa é a pior parte de todas. Porque a gente acha que quando tudo no externo tá indo bem, a gente não pode se questionar. Eu tava conversando disso com umas amigas agora, assim. O café tá indo bem, eu tô ganhando dinheiro, como que eu não tô feliz? E aí você começa num Se questionamento de questionar, culpa. sim. Tipo, como que eu não tô feliz? Eu não posso Será que é não falta de estar feliz. gratidão, né? Exato. E aí eu fiz a minha segunda formação, e dali eu comecei a dar aulas. Eu dei 1 ano de aula presencial, só que entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, eu tinha o café ainda, eu trabalhava de manhã e à noite no yoga, e o dia inteiro no café, eu era doida, trabalhava muito. E aí eu falei: "Cara, como que eu vou dar aula para essas pessoas online?" Eu nunca tinha dado aula online na minha vida, eu nem acreditava em yoga online, para ser muito sincera. Existiam já pessoas que davam aula online de yoga e eu falava: "Nossa, que besteira". E era a única saída, comecei a dar aula online, começou a girar muito. E aí eu falei: "Cara, eu preciso de alguma maneira organizar melhor isso, sabe, gravar essas aulas e colocar em algum lugar". Sim. E eu entrei de paraquedas no infoproduto, e aí foi quando eu lancei a primeira vez, no primeiro dia entraram 120 alunas, eu fiquei tipo: "Oi? Oi. Como assim? Isso dá dinheiro desse jeito? Além de tudo, eu tô ajudando essas pessoas no meio de uma pandemia". Então foi uma via de mão dupla, assim, muito legal. Eu entendi ali o poder que tinha a internet, sabe. Sim. E aí surgiu, e aí, claro, já mudou muito. Começou como Reencontrando-se com Yoga, virou comunidade da Isa Gianni, aí virou Easy, aí agora a gente entrou com Wellness. Foi recente, né? Esse Foi, rebrand de vocês, né? foi. A gente fez essa mudança para trazer outras terapeutas, outras pessoas, na verdade, que eu acho que podem somar na vida dessas mulheres. Porque o yoga, ele é muito grande parte da minha vida, sim, mas eu nunca fiz só yoga. O yoga, ele sempre foi a base. Mas eu sempre fiz terapia, eu sempre me movimentei muito, eu sempre fui muito atenta a estudar outras coisas. E aí chegou um ponto que eu falei, tá, eu só entrego o yoga. Mas eu sei que tem várias outras coisas que podem ajudar essas pessoas, até pessoas que não se identificam 100% com o yoga, que não querem Sim. praticar yoga todos os Sim. dias. Então a gente passou por essa mudança para trazer agora. A gente tem uma terapeuta que fala de inteligência emocional, a gente tem uma psicóloga de mulheres, então a gente tem vivências que a gente fala sobre crenças limitantes, que a gente fala sobre N assuntos que englobam essa vida do feminino que é tão complexa nos dias de hoje, né? Sim. E é um olhar muito de tendência também, né, Isa? Porque eu percebo cada vez mais na área de bem-estar, que é uma área, nossa, muito promissora e muito necessária também. Que bom que Uhum. existem escolas, plataformas, né, como a sua, porque a gente observa muito o ambiente integrado, que é aquilo que você disse. Não adianta só fazer terapia, não adianta só fazer a yoga, ou não adianta só ir pro treino, né? É um Total. conjunto de tudo isso. E nos dias de hoje, cada vez mais se faz necessário a gente olhar para si, olhar para dentro, né? Sim, total. E eu acredito que, assim, nós não somos só o corpo físico, então a gente tem corpo físico, corpo emocional, corpo mental, Espiritual. espiritual. Então, você praticar yoga uma vez na semana já ajuda, já adianta? Claro, é melhor que nada, mas não é só isso, sabe?
Até tava vendo agora uma menina que eu sigo, que eu adoro, e ela postou exatamente isso. Você treinar uma vez na semana não vai te tornar um atleta, não vai te transformar num atleta. Então, você praticar yoga uma vez na semana não vai transformar a sua saúde mental 100%. É sempre um começo, e é bom que tenha esse começo. Mas existem tantas coisas que a gente pode explorar hoje em dia, que a gente pode fazer, que não demandam tanto tempo também. Porque hoje eu acho que o que a gente tem de mais escasso é essa coisa do tempo. Né, a gente usa muita desculpa ali em relação ao nosso tempo e a gente tem dificuldade em administrar o tempo. Mas mesmo que você seja uma pessoa que tá muito corrida, que realmente não tem muito tempo no dia, você consegue fazer 20, 30 minutos de uma respiração, de uma meditação, de um treino, de um pilates, do que quer que seja que te ajude nesse movimento, de conectar um pouco do seu corpo físico com o seu emocional e entender que tudo isso está interligado. As pessoas ainda separam muito tudo isso, sabe? E aí, a partir do momento que você entende que o movimento do corpo te ajuda a liberar as emoções que estão acumuladas, que você não conseguiu enxergar, que você não quis lidar. Então, é um movimento em conjunto, né? Nós somos esse conjunto. Perfeito. E isso hoje, é que eu vou até eu vou te fazer duas perguntas, tá? Uhum. Isso hoje você tem total consciência, né, desse impacto, você buscou, você tem informações nessa área técnica. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, bem pessoal mesmo, opinião pessoal sua. Uhum. Por que você acredita que nós não fomos treinadas para esse olhar? Porque, por exemplo, você fala em práticas de respiração. Minha psicóloga fala sobre isso. Mas, confesso, é muito difícil eu lembrar de fazer isso no meio do furacão, de uma agenda para outra, de uma mentoria para outra, uma reunião para outra. Como também, nós não fomos também treinadas, hoje a gente vê as pessoas dando mais valor à atividade física, dependendo da região, é até mais do que outras, né? Eu Sim. estava aqui em São Paulo ontem, a gente foi para Uhum. yoga hot. Ah, é muito Amo. bom, né? E eu fui com minha filha. E era domingo, 11h30 da manhã, e tipo, Lotado. lotado, cheio. Então as É. pessoas buscam, dependendo da região. Por que você acredita que a gente não foi treinado para isso? Para essa busca do autoconhecimento, para esse fortalecimento espiritual, para a prática da yoga, para a gente se encontrar, para as práticas de respiração, e fomos ainda mais treinadas para o automático, para a correria do dia a contrário. dia, para o contrário. Eu acho que hoje, e não só hoje, mas eu acho que a gente vive num mundo que é esse mundo VUCA, que é um mundo volátil, que é um mundo acelerado, que é Incerto, um né? inseto que muda o tempo inteiro. E, infelizmente, isso é uma coisa que eu sou muito crítica, assim, com as escolas, com a forma que a gente é ensinado, até porque eu fui uma pessoa que sofri demais com esse movimento de tentar me encaixar nesse ensino que eu acho que é um ensino muito falho, pra ser muito sincera, porque ensinam a gente que a gente precisa Tirar resultados. exato, a gente precisa ter resultado, a gente precisa performar, você precisa tirar nota, você precisa ser bom em todas as matérias, que não faz sentido, porque somos seres humanos completamente diferentes. Eu posso ter dificuldade numa matéria que pra mim realmente, assim, é muito difícil de trabalhar dentro daquilo, que pra mim não faz sentido. Então, por exemplo, eu sou muito de humanas, né? Acho que é meio nítido até pelas coisas que eu já trabalhei. Sim. Quando eu vou pra exatas, eu choro. Eu tenho muita dificuldade. E eu tinha muito essa dificuldade na escola. Então, eu acho que eles colocam a gente numa caixinha de padrão em que você tem que cumprir os checks desse padrãozinho, que é você ir bem na escola em relação a notas, que é você ter um comportamento exemplar, que é você ficar mudo durante 5 horas quando você é criança sentada. Gente, eu chorava, assim, eu detestava a escola, porque eu sou uma pessoa super ativa, eu tenho um leve hiperativismo mesmo, um TDAH. Eu sou ansiosa, hoje melhor, preciso falar gente, preciso lembrar disso. Mas eu acredito que essa coisa do lidar com as emoções, do lidar até com o empreender, com as finanças, isso tudo que é a base da nossa vida quando você sai da escola não é ensinado. Então, eu acho muito falho esse ensino. Eu acho que é um ensino que te ensina o tempo inteiro, que te mostra o tempo inteiro que você tem que estar dentro dessa performance, você tem que estar dentro dessa expectativa criada de fora para dentro, Sim. mas você não sabe lidar com as suas emoções, você sai dali, você não tem ideia de como respirar. Eu acho que hoje existe um movimento que já está entrando nas escolas de ter yoga, dependendo do lugar. Eu acredito que são escolas particulares ainda, eu acho que ainda é uma grande minoria, eu acho que ainda é uma galera muito privilegiada que tem esse acesso, mas eu fico feliz desse movimento estar começando a acontecer, de trazer consciência para as pessoas, Sim.
Porque essa inteligência emocional, ela precisa existir. E muitas vezes você não vai aprender isso na sua casa. Eu não aprendi isso na minha casa, muito pelo contrário. Eu tive que fazer psicanálise durante 3 anos para entender o que acontecia dentro da minha casa, na escola, para eu lidar com as minhas coisas hoje. Muito forte isso. Então, é muito intenso você ter que cumprir esses checks o tempo inteiro, né? Essa pressão que existe de performar, de ser perfeito. Então, eu acho que a gente é ensinado a ser esse Máquinas de personagem. fato, né? É, tipo assim, cara, que você não vai ser a vida inteira. E até como mãe, vou te dizer que é um grande desafio. Eu imagino. Porque é uma linha muito tênue da cobrança por notas, pela cobrança por resultados, da gente Uhum. educar também com valores e princípios e, ao mesmo tempo, entender que o excesso disso também traz impactos negativos para ela. Sim. De autocobrança. Eu e acho tudo que mais. entender a individualidade da pessoa já muda tudo. Você entender, eu não sou mãe, tá, gente? Inclusive, estou no processo agora de congelar óvulos para um dia, quem sabe, se eu decidir virar mãe. Então, é engraçado, porque como eu tô nesse processo agora, tipo, eu tirei meu DIU hoje para fazer esse processo de congelar. Que recente. É muito doido, porque você começa a questionar isso. Tipo, será que eu quero ter um filho? Porque eu vou ser responsável por todos os traumas desse filho. E aí já me dá um desespero, assim. Porque eu converso disso com a minha mãe fala, cara, a gente erra tanto, mas a gente erra tentando acertar, sabe? O meu irmão acabou de ter uma filhinha de 1 mês, ele é mais novo que eu. E eu vejo que realmente essa linha é muito tênue, mas eu Sim. acho que o principal, assim, é você entender quem é aquele ser humano. Perfeito. Qual é a personalidade daquela criança? Por que aquela criança não gosta de ficar tanto tempo sentada? Na minha época, por exemplo, não existia todo esse conhecimento que existe hoje de TDAH, de déficit de atenção, de pessoas que têm um hiperativismo, que realmente não conseguem ficar sentadas. Que é muito comum, né? É muito comum. E a gente era mandado pra fora todos os dias. A minha mãe era chamada. Eu e meu irmão. E meu irmão tem um TDAH muito forte. Então, o dele é, assim, é muito forte mesmo. E ele passou a vida inteira sem conseguir ler um livro. Caramba. E até às vezes se perguntando, né? O que é que tem de errado comigo? Exato, porque a gente percebia que a gente era diferente. Eu sentava na cadeira, começava a me dar ciricutico, eu começava a me mexer, eu começava a falar. E os professores queriam me matar. E hoje eu sei que, tipo assim, eu não sou esse perfil. Não adianta. Eu tinha que estar dentro de uma escola que me desse mais liberdade de movimento. Isadora, você precisa ficar um pouco em pé? Tipo, fica um pouco em pé, você não tá atrapalhando a sala. Mas acaba virando uma guerra, sabe? Então eu acho que hoje as mães também têm mais acesso a esse tipo de informação. Que bom. A que levar nós uma temos. criança no psiquiatra sem estar com aquela sensação que antes tinha muito, que era esse preconceito. É. Tipo, eu vou levar a criança é louca. Hoje a gente já sabe que existe N caminhos, inclusive de terapias complementares, que não vai precisar tomar um remédio, mas que você criar, de repente, uma rotina muito boa para uma criança que tem TDAH já ajuda, já facilita a vida dela de lembrar das coisas. Perfeito. Meu irmão perdia tudo. Tudo. Ele chegava em casa sem tênis, sem camiseta, sem moletom. Era muito bizarro. E eu falava, gente, esse menino tem alguma coisa? E ele tem, né? Eu falava, mãe, ele não é normal. Eu sou atrapalhada, mas ele é mais que eu. E eu já ia pra esse Caramba. lado de hiperativismo, de não conseguir ficar muito quieta. Mas eu acho que é maravilhoso que isso tá em pauta hoje. Que as pessoas falem tanto sobre isso. E Sim. que exista já diferentes maneiras de educar uma criança até dentro de casa, sabe? Eu acho que antes era muito no escuro e hoje a gente já tem muita Muito mais informação. consciente. Nossa, você falou aí sobre traumas. Eu tava conversando com minha psicóloga, eu disse, mas Aline, você tá preocupada com o trauma que você vai gerar? Calma! É, Porque o excesso da gente de cobrança também, sim, né? sim. Mas isso é muito forte. E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: nesse processo que a yoga chegou até você, o que de fato te chamou mais atenção de você olhar e dizer assim? Sabe quando a mente se expande, né? Que a gente tá lendo o livro e você olha e faz, caramba! Como que a yoga despertou em que elemento, em que pauta, uma frase ou algo que te chamou muita atenção e que disse assim, é isso? Cara, eu acho que o yoga, a primeira vez que você pratica, a grande maioria das pessoas, na primeira vez já sente um bem-estar. E já é estudado cientificamente, comprovado, que o yoga ele realmente eleva os hormônios da felicidade, os hormônios positivos, e ele diminui os hormônios do estresse. Então, eu acho que essa sensação que você sai do yoga se sentindo mais leve, assim, Sim. mais tipo, nossa, tô mais presente, tô mais calma, ela já é uma coisa meio automática. É claro que você fazer uma prática é diferente de você ser um praticante que vai sentir isso a longo prazo de uma forma muito mais intensa.
Mas, como uma pessoa muito agitada, como uma pessoa que sofreu de ansiedade a vida inteira, e assim, eu escutei da minha mãe desde criança, você sofre por antecedência. Essa era a frase da minha mãe pra mim. Tudo, assim, se eu estivesse chorando por alguma coisa que ia Que ia acontecer, eu acontecer. escutava isso o tempo inteiro. Inclusive, por prova e etc, isso era uma coisa que vinha muito da minha mãe pra mim. Então, hoje eu entendo que eu era realmente uma pessoa extremamente ansiosa e que tive que lidar com isso muito durante a vida. A prática de yoga era o único momento em que eu conseguia me sentir presente. E sem ter Boa. noção do que aquilo tava. Eu não tinha. Gente, assim, tá? Comecei a praticar yoga, Zero eu não sabia consciência, o que, né? que aquilo tava fazendo Uhum. comigo. Eu simplesmente ia pra prática e Gostava? eu saía bem. E aí eu falava, cara, eu preciso praticar mais isso. E teve momentos da minha vida em que eu pratiquei todos os dias mesmo, durante anos. Então eu Caramba. fazia 5 aulas por semana. Eu tive professora durante muitos anos. Até depois que eu fiz a minha primeira formação, eu continuei tendo outra professora pra praticar. Então, esse movimento de estar presente para uma pessoa que lida com ansiedade é uma bênção. Nossa, total. É um momento de falar, tipo, meu Deus, eu consigo pausar um pouco, sabe? Diminuir esse ritmo, porque o ritmo da minha mente, ele é mais acelerado do que o ritmo da grande maioria das pessoas. Quem convive comigo sofre um pouquinho, ou Uhum. bastante, dependendo da pessoa. O Fábio sofre, que é o meu noivo. Porque ele fala, cara, como que você pensa em tanta coisa ao mesmo tempo? Eu não consigo te acompanhar, não consigo acompanhar nem a conversa com você às vezes. Porque você começa a emendar um assunto no outro, eu ainda tô no primeiro. E engraçado isso, né? Porque como você tem a prática da yoga, Uhum. da meditação e tudo mais presente, como seria se não tivesse, né? Essa é a pergunta que todo mundo me faz. Se você é assim, professora de yoga, que já estudou, que já leu, e assim, eu Aham. mergulhei nesse mundo. Quando eu Sim. comecei a me encantar, eu comecei a ler todos os livros disponíveis. E aí eu estudava, assim, igual uma louca, porque eu falava, eu preciso entender como que isso tá mudando minha vida nesse tanto. Olha que legal. Sem isso, hoje, provavelmente eu estaria no remédio há muito tempo, assim. Há muito tempo. Eu não comecei a tomar remédio por conta do yoga. Isso é um fato. Porque já fui muitas vezes. E claro, né, gente, assim, yoga, terapia, tá? Eu sou uma professora que sempre defendo terapia. Eu acho que a terapia ela é muito importante pra gente entender os nossos processos. O yoga, ele traz muitos insights. Ele traz muita clareza de quem você é, do que você Uhum. tá passando. Mas é muito interessante você ter como colocar isso de uma maneira mais organizada com outra pessoa, ou escrever, o que quer que seja a sua terapia. Eu acho que isso é um complemento para a prática, sabe? Sim. A prática não vai fazer milagre. Eu sempre falo, o yoga ele tá aqui como uma ferramenta. A forma que você usa essa ferramenta é o que vai transformar ou não a sua vida. Então depende muito de você. Olha que legal isso. Sabe, do tanto que você mergulha naquilo, do tanto que você se dedica para aquilo, do quanto você quer se fazer presente durante a prática. Tem muita gente que pratica, mas tá com o celular o tempo inteiro, ou pratica pensando muito mais na performance das posturas e não tanto na sua respiração, na sua presença. Eu sempre falo uma frase: o praticante avançado é o praticante que consegue fazer a prática mais simples do mundo, mais básica do mundo, com presença. Na sua plenitude, né? É isso que é avançar no yoga. Não é colocar o pé na cabeça. Se você tá achando que você tem que colocar o pé na cabeça, você não precisa, você pode praticar. Eu sempre falo isso porque o yoga assusta as pessoas. É isso que eu ia te perguntar. Pra quem não conhece a yoga, porque assim, eu pratico, você é professora disso, mas tem gente que não conhece. Sim. E existem muito preconceito daquilo que a gente não conhece. Uhum. Se você pudesse descrever o que é uma prática de yoga na sua totalidade, desde o momento que a pessoa ainda, assim, não precisa entrar em detalhes, mas deixa aquela curiosidade, né, dentro da Uhum. plataforma. Mas o que seria uma prática de yoga, uma aula de yoga? Tá, o yoga em si, o significado do yoga é união. Então é muito esse unir a sua mente, o seu corpo, o seu espírito. É você estar 100% presente e 100% consciente de quem você é naquele momento. Eu falo naquele momento porque a gente muda muito. A cada momento a gente é uma pessoa diferente. Você pode ter uma opinião hoje, amanhã você está completamente Tá tudo bem, diferente, né? e vai fluindo com a vida. Então, a prática de yoga, ela é uma prática de filosofia de vida. Eu falo muito isso e deixo isso muito explícito para as pessoas não confundirem com religião, gente. Yoga não é religião. O yoga, ele nasceu na Índia, e na Índia a grande maioria da população é hindu. Então, muitas pessoas que praticam yoga são hinduístas, mas não necessariamente é uma religião.
é só praticado por pessoas dessa religião, assim como você vai em outros lugares da Índia. Eu estava lá no passado, em outubro, e eu viajei para o sul da Índia, as pessoas são cristãs e elas também praticam yoga. Então, o yoga ele é uma filosofia de vida porque ele não tem um dogma. Você não precisa seguir alguma coisa ali dentro. Não tem, tipo, você precisa rezar, você precisa começar ou finalizar a sua prática de X jeito, ou fazer tal mantra. Perfeito. Não, você pode praticar da sua maneira. O que existe nesse começo, meio e fim da prática é você perceber que todas as posturas físicas, elas existem para movimentar o seu emocional de alguma forma. Então, a gente não pratica uma abertura de quadril para o seu quadril ficar mais solto, só. Né? Uma partezinha é para o seu físico realmente melhorar, para a sua saúde física acontecer. Mas você está abrindo o quadril para liberar as emoções que você não consegue liberar se o seu corpo está travado. Então, uma das coisas que me encantou e que as pessoas podem muito sentir quando elas começam a praticar são as emoções chegando na prática. Tem muita gente que começa a praticar e assusta, porque começa ali a abrir o quadril e começa a sentir vontade de chorar. E aí, Olha se que você, forte isso. se você não tá com uma instrutora que entende esse movimento, você fica assustada e muitas vezes você não tem muito esse direcionamento do porquê você tá se sentindo daquela forma, ou você não sente abertura para conversar com essa professora depois. Então, tem muita gente que para porque se depara com essas emoções. É tipo a fuga da terapia, né? É 100%. O yoga, eu falo, cara, o yoga escancara quem você é. Então, se você tá abrindo o quadril e tá chorando, é porque você tá acumulando muita coisa que você precisa liberar. Se você tá praticando yoga, você tem muita dor no pescoço, no trapézio, nos ombros, muito provavelmente você é uma pessoa que lida com ansiedade, você lida com o estresse do dia a dia travando. Então, você trava, Aqui também, né? ranger. Eu tenho bruxismo, por exemplo. Imagina se eu não fosse a professora de yoga. Eu volto pra isso. Eu gosto de falar todos os meus defeitos, gente, pra galera entender que não é porque você é praticante, não é porque você é professora que você é o Buda. Eu tenho todas as minhas questões na minha vida pessoal. O yoga, ele me ajuda ser num humano, né? direcionamento, sim. Mas o yoga, ele é uma prática para te trazer para a presença de quem você realmente é. É você sentar no tapete e você conseguir estar consciente, presente, a ponto de falar: nossa, tô sentindo raiva. E você tentar entender de onde vem essa raiva. Nossa, eu tô sentindo emoção em abrir o peito, em abrir o meu coração. Nossa, será que eu tenho me fechado muito pro mundo, pras oportunidades, pras pessoas? Será que eu fui muito magoada e hoje pra mim é difícil de me abrir de novo? E é natural que venham esses insights, esses questionamentos. O yoga, ele traz muito isso à tona. Eu sempre falo que quem a gente é no tapete é um reflexo de quem a gente é fora do tapete. Nossa, Se que você. Ai, gente, eu amo, né? Se eu Que começar a falar de yoga, eu posso ficar aqui o bacana! dia inteiro. Porque transformou minha vida e eu vejo a transformação na vida das pessoas que eu dou aula, Sim. né? Eu tô dando aula faz quase 7 anos. Eu já tive muitos alunos de grupo, de particular, do Easy. E eu vejo, assim, as pessoas que se transformam da água pro vinho. Porque elas começam a entender também que elas não podem ser vítima da vida. Sabe? Autorresponsabilidade, né? Você tem que ser a protagonista. Então, assim, se isso tá acontecendo com você, você tem parcela de culpa ou você tem total culpa. Como é que eu posso movimentar para mudar isso, então? Sim. E ali dentro da prática, por exemplo, se você for fazer uma postura de força, a gente tem, por exemplo, prancha, que é uma postura chatinha ali que tem gente que E acho que odeia. todo mundo já fez, alguma vez na Uma academia, prancha. pelo menos. E aí, ali no yoga, a gente tem a prancha com permanência, então é complexo, às vezes é desafiador. Quando a gente entra numa postura desafiadora, se você é uma pessoa que na sua vida, quando os desafios aparecem, você tende a correr, você tende a desistir, ou antes de começar a tentar, você já tem esse pensamento de não vou conseguir, sabe, essa autossabotagem, você pode ter certeza absoluta que na sua prancha você vai desistir. Porque é o tipo de mentalidade que você tem. Então, a gente consegue ver muito no tapete quem você é fora do tapete. Se você é uma pessoa que persiste, se você é uma pessoa que ultrapassa os seus limites, que também é ruim. Então, é muito fácil de você machucar, se lesionar na prática. Se você é uma pessoa que não respeita o seu corpo. Se você é uma pessoa que tem o ego muito grande e você sente que você precisa performar o tempo inteiro. É isso. Gente, já me lesionei muitas vezes na prática. E eu falo que a prática de yoga não lesiona. O que lesiona é o praticante fazendo a prática errado. O que lesiona é você não respeitar o seu momento. É você estar num dia que você está super cansado e tentar fazer uma postura que o seu corpo está te mostrando que não é para fazer naquele momento. Não é para performar o tempo inteiro.
Vai ter o dia que você tá sentindo que você tem aquela energia, que você consegue avançar. E vai ter dias que você tem que respeitar o E seu tá tudo momento bem. de acalmar, de diminuir essa energia, sabe? Então a gente tem a parte da força, né? Que utiliza as técnicas de força também. E a gente tem também uma parte da meditação, né, Isa? Que eu lembro que uma vez uma pessoa me falou, quando eu fui. Ah, é porque eu tô fazendo aula de yoga. Então... Ah, Aline, como que você consegue ficar 1 hora lá parada, sentada? Não, Não, gente. não é assim. Isso é muito doido, porque eu acho que o yoga ele já é tão falado, ele já é tão mostrado. E ainda existem Ainda paradigmas, né? existe essa ideia errada, completamente errada, de que o yoga é para pessoas calmas, de que o yoga é muito parado, de que o yoga é chato, de que o yoga é para idosos. Eu escuto isso direto, principalmente pela linha de yoga que eu ensino, que é Hatha, que é uma prática que a gente fica mais tempo dentro de cada postura. Ah, Só que a prática, gente, na verdade, assim, a filosofia do yoga, ela contempla 8 pétalas. Eu não vou entrar muito nisso aqui, senão vai ficar muito longo. Vou falar 1 hora só disso. Mas dentro dessas 8 pétalas, a gente tem a prática física, a respiração, a meditação, os mantras. A gente tem N coisas que envolvem esses oito. Imagina uma escadinha e aí tem ali os 8 degraus, então você tem várias coisas para passar durante a prática. A meditação é o objetivo final da de prática. fato. Ah. Então, para que a gente faz a prática de yoga no final, né? De tudo, assim, qual que é o objetivo? Além de tudo isso, ter presença, tá bem com você, tá consciente de quem você é você ter a capacidade de entrar num estado meditativo, que é desafiador. Eu não vou falar para vocês que é fácil, porque muitas vezes eu não consigo meditar. E que não é dormir também. Não é dormir. As pessoas deitam no Shavasana, que é a postura final, gente, que é uma postura que a gente deita ali confortável. E tem muita gente que passa desse ponto de relaxamento e dorme. Tem muita gente que cria mecanismos. É engraçado, porque eu tenho um grupo da comunidade, né, gente? O Easy Wellness é uma comunidade. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp com todas as profissionais e todas as alunas para tirar dúvida. Então, a gente se fala ali, todo dia tem alguma pauta e a gente vai trocando. Maravilha. E aí, uma das meninas mandou assim: gente, eu tenho muita dificuldade no Shavasana, que é essa postura final de relaxamento, porque minha cabeça não para. Por quê? Durante a prática e os movimentos físicos, você tem que colocar atenção em muitos detalhes, né? É tipo assim, alinha o ombro, abre o peito, cresce a coluna, respira. Então tem muita coisa, sua cabeça tá ocupada. Quando você entra no Shavasana, você não se preocupa mais com Não se nada. Então preocupa. sua cabeça começa. Lista de compra. Que horas eu preciso pegar a criança? O que eu preciso fazer? O que eu tô fazendo de errado? E aí a gente começa a entrar nessa paranoia, nessa coisa doida de não parar de pensar. E aí essa aluna mandou no grupo: eu vou te dar uma dica, ela mandando pra outra aluna e eu só de olho ali, que aí eu fico de olho, aí às vezes eu venho e falo, nananana. Aí ela mandou assim, olha, eu criei uma maneira de entrar no Shavasana, que eu fico mentalizando tal coisa, daí eu conto, aí eu não sei o que, daí eu falei, cara, você criou toda uma maneira de fugir do que você tem que tentar fazer. Eu falei, não é isso, para, tipo, tira toda essa metodologia aí que você criou do seu Shavasana, eu só quero que você deite e tente estar presente. A cabeça foi para outro lugar, volta para a respiração. Uma coisa que as pessoas falam muito, que eu acho que é uma guiança, não é que ela é errada, mas ela é uma guiança difícil de entender para quem não é desse mundo, é tente não pensar em nada. Isso não existe, gente, isso é uma ilusão. A gente nunca vai parar de pensar. É humanamente impossível, você sempre vai estar pensando. Perfeito. Só que quando a gente tenta entrar no estado meditativo, se você já trabalhou antes esse movimento da prática de yoga que te prepara para isso, você consegue estar mais consciente dos pensamentos que vêm e você tenta não se agarrar a eles. Tipo assim, deixa aí e É volta, exatamente isso. Eu gosto muito dessa analogia do oceano, que é você pensar que você é o oceano e os pensamentos são as ondas. E o que acontece com essas ondas? Elas chegam e vão embora. Elas chegam e vão embora. O oceano não se agarra a uma onda e fala, não, é você aqui, ó, você vai ficar aqui comigo. Perfeito. É exatamente isso. É você estar consciente e deixar tudo isso fluir até que você consiga entrar num estado meditativo, que aí é como se você realmente... É como se você parasse de pensar, mas você não parou, você só conseguiu focar cada vez mais na sua respiração e na sua presença. E aí, quem sabe, entrar em Samadhi, que daí já é um outro estado, que é o estado que grandes mestres conseguem entrar com facilidade. Eu nunca consegui, não conheço ninguém que entrou, porque aí realmente é uma coisa muito avançada de meditação. Seria É isso? um transe, sim. Que inclusive muita gente que entra, é difícil dessa pessoa voltar sem, assim...
Se alguém tenta chamar ela, provavelmente ela não volta. Ela volta no momento dela. É como se ela realmente se desconectasse do físico e já tivesse numa outra conexão Espiritual. com outro plano. Sim. Caramba. O Legal. yoga, ele mexe com essa parte espiritual, porque você tem que estar... eu sempre falo que não é religião, mas trabalha o seu espírito, porque quando você está presente em você, naturalmente você está conectado com a sua espiritualidade, seja ela qual for. E isso abrange, abraça todas as religiões. Eu tenho alunas que são evangélicas, umbandistas, espíritas, que são ateias, que não acreditam em nada. E não é sobre religião, né? Não é sobre religião. Eu li um livro, estou lendo, na verdade, ele, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ah, eu assim. também tô! Exatamente Nossa, agora! conexão, né? Leiam esse livro, leiam Uhum. esse livro. Olha, assim, eu leio geralmente antes de levar minha filha na escola. É muito Isa, é maravilhoso. muito engraçado, porque, tipo, eu fico assim, ó. Aí ela, mãe, o que a senhora tem? Eu, nada. Eu fico processando no caminho. E ele falou muito sobre essa questão dos 95% que nós passamos no inconsciente. E a gente tá Sim. sempre quebrando, tentando, né, os 5%, que assim, é o quão desafiador é. Sim. Né? Os 5% consciente das ações da gente. E tem um ponto que ele comentou, que é o seguinte, quanto mais a gente foca nessa questão da ansiedade, do olhar para o futuro, olhar para o passado, mais material a gente fica, né? E aí a gente começa a se apegar às coisas. Sim. E quanto mais a gente consegue estar no estado presente, aí vem conectado com isso que você falou, essa foi a minha interpretação, mais a gente começa a se conectar com a parte mais espiritual. Emocional. É porque para você estar... eu sempre falo muito sobre religião e yoga, porque isso é uma dúvida muito constante que aparece de muita gente, assim, eu quero começar a praticar, mas eu sou crente, então eu não posso. Então eu sempre tinha esse tento... pensamento, tá? eu sempre tento trocar muito essa ideia, assim, conversar, bater muito nessa tecla. Uma coisa que as pessoas precisam entender é que quando a gente está em oração, para você orar, você precisa estar presente. Senão você tá só falando um texto que você decorou e tá lá nesse inconsciente. Então, existem dois caminhos para você fazer a sua reza, a sua oração, seu momento de conexão com Deus, ou o que quer que seja que você acredite, né? Independente da religião. Se você tá presente, você tá 100% em conexão com Deus. Se você tá presente, você sabe exatamente onde tá ali o pedido do seu coração. Agora, se você não tá nesse movimento de presença, com certeza absoluta você tá só entrando num automático, em que você tá falando ali coisas que foram decoradas, Muitas que foram vezes te no automático ensinadas. mesmo, né? Quantas vezes, gente, eu rezei o Pai Nosso, porque assim, eu rezo quando eu acordo, quando eu vou dormir desde criança, fui criada católica, depois eu mudei e passei por muitas religiões, mas hoje eu tenho Jesus como meu mestre, eu rezo. E quantas vezes eu me peguei rezando um Pai Nosso ali como obrigação, sabe? Eu tenho que rezar, mas eu tava totalmente desconectada. Então, a meditação, ela é um estado de presença para que você consiga entrar em conexão com Deus. Se você não está presente em você, o seu coração não está conectado. Eu sempre gosto muito de conectar a coisas do nosso dia a dia para as pessoas entenderem um pouco mais, porque às vezes, gente, esses assuntos eles ficam meio místicos. Eles ficam parecendo coisa muito doideira, muito de energia, e as professoras de yoga tendem a ir muito para esse movimento, que eu tô tentando sair para que as pessoas consigam entender um pouco mais. Que é real, no grosso, né? assim, Do no cotidiano, material, né? sim. Então pensa que você tem aquele telefone antigo de fio. Lembra aquele telefone que você tinha que discar? E aí eu sempre gosto muito de imaginar que esse telefone tá conectadinho ali à base, e aí você tá ali rezando e você tá pedindo um monte de coisa pra Deus. Você tá pedindo, porque a gente adora pedir. E aí você fez ali todos os seus pedidos, e aí você esqueceu esse telefone fora da base. Então você desconectou ele da base completamente. E se você desconectou ele da base, quando alguém tentar ligar para você, então quando ele tentar te ligar para te dar a resposta que você tá pedindo, não vai tocar esse telefone. Ele é ocupado. Porque tá completamente desconectado. É a mesma coisa. Se você tá desconectada do seu coração, se você tá desconectada da sua presença, como você quer receber as respostas que você tá pedindo? Então o yoga, além de tudo, ele te traz um momento de presença que é a sua conexão com o divino, que é a sua conexão com Deus, que é a sua conexão com Jesus, com Krishna, com Buda, o que quer que seja, é você no seu momento, sabe? Então, eu acho que é realmente um movimento de voltar para dentro. Nossa, que bacana isso.
essa conexão, e é interessante que a gente se prepare para começar esse momento, né? A gente chama de devocional, nosso Total. momento ali com Deus e tudo. Tem alguma técnica, Isa, que você pode exemplificar, que as pessoas possam fazer, que, por exemplo, tem uma que é assim, né? Que você vai respirando, que em qualquer momento a pessoa possa fazer, lembrar de você, assim, dizer assim, não, a Isa me ensinou a fazer, tal, porque elas fazem mesmo, tá? A nossa audiência, ela é super Quero qualificada. muito ver, gente, me marquem pra eu ver marcar vocês, ela. eu vou amar. Mas tem alguma que você goste de fazer, que você possa fazer, assim, onde você estiver? Tem, eu acho que a coisa mais fácil de você fazer onde você estiver e trazer essa conexão é a respiração mesmo. Um ponto muito importante da gente entender é que a nossa expiração, quando a gente solta o ar, é o momento em que a gente tem ali milésimos de segundo de pausa do nosso pensamento. Então, por exemplo, acontece algum choque com você, bati o carro, alguma coisa do tipo. É natural que alguém chegue pra você e fala, respira, pra você acalmar, Sim, certo? sim. Essa pessoa podia falar, solta o ar. Porque normalmente a gente inspira e a gente segura. E quando a gente solta, que traz esse. Não é? Até o seu corpo traz esse movimento de relaxamento quando você expira. Então, o expirar, ele é muito importante, porque é nesse momento em que você acalma. É nesse momento em que você cria novos espaços. Quando a gente está trabalhando uma flexibilidade, por exemplo, na prática, você só tenta avançar dentro da postura quando você solta o ar, não quando você traz o ar. Porque você solta, o corpo relaxa e você abre espaço. Né? E aí você traz de novo essa energia, esse prana. Então, lá dentro do Easy, a gente tem muitas respirações. Então, existem, gente, é assim, às vezes eu vou passar uma respiração que você não vai amar tanto. E a gente vai se identificando com coisas dentro da prática e outras que você não vai se identificar tanto. Tanto quanto posturas, respirações, meditações. Lá dentro a gente tem várias respirações, todas as respirações que a gente trabalha. Maravilha. Mas eu vou passar uma pra vocês que é bem basicona e que eu adoro. Vou dar 2 possibilidades pra vocês fazerem essa respiração, que inclusive dá pra fazer dirigindo. Tipo, tô dirigindo, tô fazendo alguma outra coisa, você consegue. Se dá pra fazer dirigindo, vai fazer em qualquer lugar. Dá, eu juro que dá, e é muito bom. Então, vocês vão inspirar contando quantos segundos você leva na inspiração. E você vai expirar contando o dobro dos segundos. Então, vou dar um exemplo. Eu vou inspirar em 4 segundos. E expirar em 8. E aí, continua. Tá. Então, é claro, existe uma contagem, você tem que estar consciente ali. Por que a contagem ajuda? Porque traz presença. Se eu falar pra você, inspira e expira 10 vezes, vai chegar uma hora que você vai estar aqui, ó, viajando, pensando em outra coisa. Sim. A contagem, ela te obriga a prestar atenção no que você tá fazendo. E por que inspiração e expiração pelo nariz? Sempre a gente respira pelo nariz da prática de yoga, a não ser que sejam respirações específicas que a gente guia pela boca, mas normalmente é nariz, porque nós somos feitos para respirar pelo nariz. Os seres humanos, eles não foram construídos para respirar pela boca. Esse foi o nosso podcast, gente. Aqui a gente não sabia E realmente, assim, se você prestar atenção, a gente tem um filtro no nariz pra gente inspirar e a gente filtrar todo esse ar. Então, quando a gente inspira e expira pelo nariz, além de tudo, a gente traz mais consciência, que é diferente de você respirar pela boca, que já traz todo o ar de uma vez, e você tem essa filtragem do ar. Então, a gente sempre concentra no nariz. E além de tudo, a gente tem narina direita, narina esquerda. Então, a gente tem o direito, que é masculino, e o esquerdo, que é feminino. E a gente tem também esse controle das respirações. Então, por exemplo, a respiração que você me mostrou, que é essa que a gente faz aqui, que a gente alterna as narinas, sim, a gente tá alternando esse movimento da energia do masculino e feminino, que não tem nada a ver. Exato. Também, né? Obrigada. Não tem nada a ver com sexo feminino e masculino, tá, gente? Energia é exatamente isso. É a energia do masculino de ação, de fazer, de trabalhar, de correr atrás, que é o que a gente tá construindo demais hoje. E perdendo um pouco essa energia do feminino, que é o de cuidar, de acalmar, de amor, de conexão, né, dessa coisa de conexão, né, e tudo mais. Então, a gente sempre tenta manter na narina, no nariz, essa respiração. Muito bom. Isa,
Hoje, como que funciona a plataforma? Acho importante as pessoas, né? Porque eu já quero, né? Uhul, Já bora. quero. Como que funciona a plataforma hoje para uma mulher que é empreendedora, que tem filhos? Já tô assim, já mapeando as objeções, mas meu Sim. Deus, como que eu vou fazer yoga? Como que eu vou respirar se eu não consigo parar, né? Primeiro, você vai ter que parar. Sim. E não é parar, parece, né, Isa, que o parar para cuidar da gente é uma coisa que as pessoas menosprezam muito. É como se você só fosse útil quando você está fazendo Produzindo. algo. E não é, Sim. né? É muito engraçado porque eu acho que a gente vive também nesse mundo em que, gente, eu passo por isso. Isso é pauta Sim, da minha terapia ela é braba, empresária assim. também, viu, Sim, gente? porque eu tenho muita dificuldade em parar. E porque eu amo muito o que eu faço, isso vira muito natural de eu Sim, trabalhar de final de semana, sim. de eu não parar nunca. Só que chega um ponto que a minha terapeuta fala, gata, seu corpo não vai aguentar. E olha que eu pratico, faço as minhas meditações, faço tudo, mas eu ainda ultrapasso um pouco o meu limite em alguns momentos. Eu tenho dificuldade de entender esse limite. Porque eu fui ensinada que produzir Produzir. e que tá ali o tempo inteiro nesse movimento é Sim. maravilhoso. Sabe aquela coisa de você só vai ganhar dinheiro quando você trabalhar muito. A gente cresce também com crenças limitantes e tudo mais. Mas falando um pouco sobre o Easy, esse universo de bem-estar, porque hoje realmente a gente tem muito conteúdo lá dentro que ajuda as mulheres nesse movimento. Então, o primeiro ponto é: uma coisa que eu percebia lá no começo, quando a gente começou a plataforma, é que aulas gravadas, elas desafiam mais a pessoa a parar e criar aquele momento de agenda para praticar sozinha. Eu acho que não tem muito aquele empurrãozinho que às vezes falta de você ter uma hora com a Alguém professora. cobrando. O personal Sim, trainer lá na sim, academia te exato. esperando. E aí eu comecei a perceber esse movimento Uhum. 2 anos atrás, não, 2021. Era só eu que dava aula antes, eram aulas gravadas, e aí chega um ponto que eu falei, cara, não, eu preciso corrigir essas alunas. Primeiro ponto, elas precisam entender que elas estão avançando na prática, mas elas precisam avançar com alinhamento, porque você está movimentando seu corpo físico. Mas mais do que isso, é ela ter esse contato com uma professora que tá falando, olha, você tá chorando, tá tudo bem, tá? Tipo assim, a gente conversa no final da aula, tire suas dúvidas e a gente ter essa troca. Legal, ótimo. Então eu trouxe professoras de yoga para dar aula lá dentro junto comigo. Então a gente tem hoje 13 aulas ao vivo por semana. Então a gente tem Caramba. 50 horários de aula, gente, não tem desculpa. 50 Eu horários. fiz isso pra, assim, você não usar essa desculpa, entendeu? A desculpa de tempo e de dinheiro vai ser jogada no lixo nesse momento, porque é muito acessível, a gente traz um valor ali que é bizarro. Eu falo que é o valor de uma pizza. Então, assim, deixa de comer uma pizza no mês ou deixa de comprar uma blusinha que você já paga a sua prática de yoga mensal. E a Legal. gente tem, além de yoga, então a gente tem tipos de yoga diferente. Por que que isso é tão interessante hoje? A gente é a única plataforma do Brasil que existe com todas esses estilos mesmo de Características, yogas. né? É. Porque às vezes você vai praticar com uma professora e você não vai se identificar tanto. Às vezes você vai achar a prática dela mais parada, ou você vai achar a prática dela muito intensa, muito rápida. Então ali a gente tem professoras que dão estilos diferentes de yoga que você Legal. consegue se identificar com uma ou outra ou com várias. Então eu tenho alunas que fazem com todas, eu tenho alunas que fazem com duas, eu tenho alunas que fazem com uma. E a gente tem também Pilates ao vivo agora. E eu trouxe o Pilates, que eu achei. Eu pratico Pilates há muito tempo, mas eu sei que o Pilates ele dá uma base para a prática de yoga muito maravilhosa. E ele cuida muito da coluna, da saúde da coluna, dessa ativação de abdômen que protege. Então, mulheres que ficam sentadas o dia inteiro no computador, que ficam em pé o dia inteiro, o Pilates ele também ajuda muito nesse fortalecimento em Boa. questão postural, o alinhamento postural. E ele, junto com o yoga, assim, é o combo mais perfeito da vida. Além dessas aulas ao vivo, a gente tem ali mais de 350 aulas gravadas. E aí a gente tem aulas curtinhas, de 15 minutos, de 20 minutos, então também não tem desculpa. A gente tem Não tem. meditação, a gente tem respiração, a gente tem práticas divididas entre iniciantes, intermediários e avançados. Então, se você está começando, você vai entrar lá, vai ter um catálogo de posturas. Você vai entrar no nome da postura, vai ver exatamente o alinhamento, como fazer, os erros mais comuns, como Legal. não fazer. Nossa, que Então, interessante. é um mundo assim mesmo. A gente
graças a Deus, a gente tem alunas que estão lá há 4 anos desde quando a gente lançou que não saem, porque elas sabem que a gente tá também sempre nesse movimento de melhorar, Sim. sabe? Não sei porquê, né? É que a pessoa que tá gente, eu tento me a mente. melhorar e aí vai estendendo pro easy, entendeu? Sim. Eu acho que uma coisa também que faz super sentido e que ajuda e faz com que essa pessoa esteja aí há 4 anos, você não comentou, é a própria ambiência, a própria comunidade, né? Isso, eu acredito Muito. muito em ambiência, em comunidade, em estar falando com outras pessoas sobre os mesmos assuntos, Sim. ter alguém te lembrando para cuidar de você. Sim, né? a gente começou esse grupo do WhatsApp, que foi um grupo que trouxe mais esse movimento de comunidade. É muito engraçado, porque a gente já tinha uma comunidade, Uhum. a gente já chamava de comunidade, mas faltava uma coisinha, assim. E aí a gente decidiu ser pelo WhatsApp, pela praticidade das pessoas já estarem no WhatsApp o estão tempo lá. inteiro. E ali a gente tem essa troca também, que é muito rica, de mulheres que passam pelos mesmos processos, sabe? Então tem muitas mães, tem muitas empreendedoras, tem muitas mulheres de CLT, tem pessoas de diferentes áreas e tudo mais, mas que em muitos momentos elas se encontram nas mesmas questões da vida. Sim. E elas começam a trocar. Então, essa coisa da ambiência e de você estar num ambiente em que todo mundo tá em busca Buscando do a mesma mesma coisa, gente, isso é muito maravilhoso, isso é muito rico. Porque, primeiro, você não se sente sozinha. Sim. E esse processo de autoconhecimento, assim como a gente do digital, é muito solitário. O autoconhecimento, ele é muito solitário. Primeiro, porque ele é individual. E segundo, porque quando você começa nesse processo, você se transforma muito. Então, você perde muitas pessoas que estavam na sua vida, que estavam acostumadas com o seu eu antigo. É tipo, mas você não vai mais fazer isso? Não. E aí você começa a falar não, você começa a se impor, você começa a mudar realmente quem você era. Isso incomoda. E gera medo também nas pessoas, Sim. né, Isa? Porque as pessoas querem ser aceitas, querem sempre dizer sim, e tudo mais. Então, ali é muito legal essa troca. A gente teve uma vivência com uma psicóloga, que é a nossa psicóloga, que ela é especializada em mulheres, então isso é muito legal também. Legal. E aí foi muito lindo, assim, porque todas choraram, todas abriram o coração, todas falaram um pouco sobre a experiência. E a gente vê que cada uma se conecta com um pontinho da vida da outra. E isso traz essa força conjunta também, né? De todo mundo estar nesse movimento. Às vezes uma menina manda, ai, gente, não vou conseguir praticar hoje porque eu tô doente. As meninas já mandam, semana que vem está ótima, vem, aí chama, pergunta como tá. Então é um movimento de se empurrar para, né, desse trampolim que todo mundo se ajuda a ir pra frente, assim. Ô, Isa, uma coisa que eu queria te perguntar, eu tenho algumas táticas, tá? De produtividade, de organização, de priorizar tudo isso, porque a gente sabe que a tendência, talvez você não saiba, é importante lembrar pra você, a tendência é sempre a cobrança por resultados, é sempre você precisar produzir pra ser útil, e a gente vai sempre ter aquele sentimentozinho de culpa por Sim. descansar e tudo mais, tá? Independente de quão evoluída nós somos. Sim. Tem alguma tática que você acredita que faz diferença para suas alunas, para você, para que a gente sempre se policie nesse momento? Porque, por exemplo, qual o medo hoje em dia de você fazer um curso novo, uma mentoria nova, entrar numa plataforma como a Easy, começar um treino, dizer assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que vai se encaixar? E a gente sabe que encaixar, estar na nossa agenda é questão de prioridade. Total. Mas tem técnicas, tem táticas que nós buscamos. Tem alguma que você acredita que é importante a gente reforçar para elas que estão nos ouvindo? Do tipo, vou te falar. Eu tenho filha pequena. Qual a recomendação que eu daria para essa pessoa? Acorda 1 hora antes dela e prioriza esse momento para você. Sim. Quais seriam outras táticas que você poderia reforçar? Olha, eu acho que, primeiro que eu sou uma pessoa que defendo fielmente rotina. Eu acredito que a Tem uma rotina é a tua liberdade, assim, disciplina é liberdade. E nesse início, quando a gente começa um movimento novo, a gente tem esse medo porque aquilo não é um hábito ainda. Mas para se tornar um hábito, precisa de disciplina. Então, eu falaria exatamente a mesma coisa que você, no sentido de tenha na sua agenda esse horário reservado. E não deixe que nada tire esse horário. Porque o grande erro das pessoas é assim, vou colocar na minha agenda o treino, vou colocar na minha agenda a prática, mas aí surge o imprevisto e aquilo é a primeira coisa que você tira. Então, é o fato de você se priorizar.
é 100% você trabalhar esse movimento de entender que se você não cuida de você, você não cuida de mais nada. Que vai chegar um ponto que você vai esgotar, que vai chegar um ponto que você vai entrar num burnout, que a sua filha ou o seu filho vão começar a sentir o seu cansaço, isso também vai refletir. E eu falo uma coisa, gente. Não sou mãe, mas eu vivi uma coisa com a minha mãe a vida inteira. A minha mãe cuidou de todo mundo a vida inteira, do meu pai, do meu irmão, de mim, de tudo, da casa, sabe? Essa coisa assim, mulher multitarefas Sim. mesmo. Eu me sentia péssima e culpada da minha mãe não cuidar dela. Então a gente acha que os filhos eles são gratos pelas mães estarem sempre se doando e fazendo tudo por elas, mas a gente sente o peso. E eu senti o Nossa. peso e o meu irmão sentiu o peso. E eu descobri isso porque minha mãe viajou comigo pra Índia em outubro. E quando ela tava lá, o meu irmão, que é super fechado, super quietão, mandou uma mensagem e falou: "Eu tô muito feliz de ver a mamãe aproveitando a vida pela primeira Arrepiei todinha vez". agora. E aí eu me emocionei, e até me emociono, meu irmão estava super emocionado, minha mãe começou a chorar a hora que eu mostrei pra ela, porque é pesado, gente, para os filhos de vocês, tá? Acreditem no que eu tô É. falando, é pesado. A gente vê a mãe não se cuidar, não fazer coisa pra ela, não fazer coisas que ela ama, sabendo que ela tá dando tudo que ela tem pra você. É uma linha muito tênue ali, do que é muito especial de Sim. você ver, mas do que também é muito pesado pra criança, pra gente sentir, até como adolescente, como adulto. Então, se priorizar, eu acho que é um presente pra você e um presente para as pessoas que convivem com você, porque isso vai mudar o seu humor, isso vai mudar o seu estado de presença, Sim. isso vai mudar o quanto você consegue produzir no seu trabalho, ou cuidar dos seus filhos com mais paciência, com mais tolerância, com mais amor, com mais cuidado. Eu acredito na construção de hábito. Eu acredito que a disciplina se faz presente nesse início e depois fica uma coisa muito fácil. Gente, eu amo o Google Agenda, tá? Sim, eu Não dá pra viver sem. amo. Eu falo. Quando as pessoas falam como se organiza, olha que coisa muito besta, muito simples. Sim. A minha tática é assim, Google Agenda, eu coloco lá na corzinha especial para minha prática de yoga e não tem nada que me faça tirar aquilo. A não ser que tenha um imprevisto, que aconteça alguma coisa muito séria. Mas assim, você pode fazer tal coisa, tal horário? Não. Não. Eu nem explico por quê, porque a pessoa Sim, não precisa você já tem saber. agenda, Não, já tem um é meu compromisso. compromisso comigo, é o meu momento de saber que depois eu não vou pirar com tanto de reunião que eu tenho, que eu não vou tratar Nossa, é mal as isso. pessoas de estresse, entendeu? É isso. Então é uma tática simples, mas não é tão simples, né? Tem que se priorizar, muito trabalho interno. Mas é isso, é ter rotina, tem a sua agenda, priorize, né? Sim. E a gente se emociona muito, acho que você gerou o mesmo sentimento, Isa, porque eu sinto muito, a gente convive com mulheres todos os dias, ensinamos mulheres, desenvolvemos Sim. mulheres, e a gente percebe que a gente tá perdendo essas mulheres. Sim. Perdendo no sentido de elas estão adoecendo, elas estão perdendo um relacionamento com os filhos, elas estão se separando. Sim. Sabe, teve uma vez, uma mentoranda minha chegou pra mim e disse, Aline, meu noivado tá acabando, porque eu termino de trabalhar 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, eu tô começando a ver ele reclamando mais. Uhum. E excesso de trabalho não é produtividade. Sim. Excesso de trabalho não quer dizer que isso é útil. Então, a gente fica sempre nesse clamor, vocês que estão nos ouvindo, e que bom que você está aqui nos ouvindo ou nos assistindo, para você também buscar esse entendimento, buscar esse processo para dizer assim, olha, o chega mesmo, né? Tipo assim, não espera adoecer para mudar a rotina, não espera Sim. adoecer para mudar a postura, né? E eu acho que hoje em dia é muito difícil da gente ter esse equilíbrio. Eu acredito muito numa coisa, gente. Eu li um livro que mudou muito minha mente, assim, meu olhar para isso, que chama Uma Única Coisa. Ele é um livro que a única coisa. Ele fala de foco e tudo mais. E é um livro até que repetitivo, assim, mas tem um ponto desse livro que eu levei pra minha vida que é: não existe o equilíbrio estático, não existe o equilíbrio de você dar 100% de você em todas as áreas da sua vida o tempo inteiro. É impossível, né? Só existe 100% da Isadora. Eu preciso me dividir entre o que eu consigo fazer. Mas eu acredito que a gente tem que equilibrar os pratos da melhor forma possível. Se você tá num projeto de carreira muito grande, pode ser que você tenha que focar mais nisso do que na sua vida social, encontrar muitos amigos, sair muito e tudo mais. Se você é mãe, você vai focar mais na sua criança ali no comecinho, nos primeiros meses, nos primeiros anos, e depois você vai conseguir focar de novo mais na sua carreira. É normal que a gente tenha esse sobe e desce de prioridades na vida. Mas é muito importante a gente lembrar que as outras áreas da vida, elas são importantes. E o mais importante é,
A coisa mais importante, mais rica que a gente tem na vida são as nossas relações. São as nossas relações. Não é o seu trabalho, não é quanto você tem na conta. Eu fiz um vídeo outro dia, eu postei, e eu me emocionei muito com todas as respostas. Até hoje, se eu entro, eu choro, porque eu perguntei, se você pudesse voltar no tempo, pedir pra Deus, pra você ter de volta um momento da sua vida, qual momento seria? Eu não vi ninguém responder o momento do trabalho. Eu não vi ninguém me responder o dia que eu bati 1 milhão na conta, o dia que eu fui promovida a CEO. Eu vi todas as pessoas falarem. Eu voltaria, eu vou chorar. Ah, tranquilo, deixa eu ver. Eu voltaria pra quando eu tomei um café com a minha avó. Eu voltaria pra quando eu abracei meu pai a última vez. Pra quando eu falei te amo pra minha mãe, eu não sabia que era a última vez que eu ia falar. Sim. São as suas relações, são as pessoas que estão ao seu redor. E que a gente vai deixando de valorizar, porque a gente tá muito acostumada a ter elas ali, até o dia em que essas pessoas não estão mais do seu lado. Agora que eu tava morando fora, eu senti muito isso, porque eu tava sozinha com o Fábio, mas eu não tinha mais meus pais, os meus amigos, e aí eu voltei pra cá. Descobri uma endometriose muito mais profunda do que eu achei que era. Endometriose, gente, acomete 25% das mulheres hoje, é um número bizarro de alto. E eles acreditam, a medicina não tem um estudo muito profundo, não tem muitas respostas ainda, mas eles acreditam que um dos grandes motivos da endometriose existir é essa cobrança. É a doença da mulher moderna. A endometriose é a doença da mulher moderna. 25% das mulheres que estão nessa correria de tenho que criar espaço, conquistar o meu espaço, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. E aí a gente tá trabalhando igual louca, 12 horas, 20 horas por dia, e não para, e não dorme, e não come, não treina, e não tá com as pessoas que você ama, então o seu nível de serotonina tá super baixo. E aí eu, com todo esse processo de prática de autoconhecimento e tarará, vou ter que operar de uma endometriose. Nossa. Vou ter que congelar os meus óvulos por conta dessa operação. E aí eu falei, cara, eu preciso parar. Assim, eu falei na terapia. Ela falou, se você não parar, o seu corpo vai continuar te parando. Você já entendeu isso ou você ainda não entendeu, gata? Mas claro, agora, né? E eu amo trabalhar, gente. Só que eu passo muito do ponto da produtividade se eu não tiver muito presente. Eu falo isso, Isa, e que falta fez agora meu time, viu? Porque ela já estaria aqui com o lencinho pra você. Ai, Um gente, beijo, tô aqui, time ó. AP. Ela já estaria com o lencinho na mão. Tá tudo bem. Mas assim, eu falo muito sobre essa questão das relações, porque o mercado te pede pra você ser tão bom. E nós somos ótimas pro mercado, nós somos ótimas pro público, nós somos ótimas pras pessoas. Mas eu acredito, Isa, que a gente precisa ser ainda melhor para quem tá dentro de casa. Total. Ainda melhor para os nossos filhos, sabe? Como se tudo fosse prioridade, menos aquilo que tá aqui, porque aquilo que você falou, a gente já tá acostumado. É muito doido. E não, Sim. né? E é uma constante construção. O amor, o relacionamento com os filhos, com as pessoas ao seu redor. Sim. Não é porque tá ali que já tá construído, já tá feito e acabou, né? Todos O os amor, dias, ele né? é o básico, gente, de um relacionamento. O resto é construção, é construção diária. É uma construção que, se não tem dedicação e troca, ele deixa de existir. Não existe um amor que se sustente, né? Num relacionamento em que não tem conexão, em que não tem conversa, que não tem atenção. Perfeito. Então, o Fábio muitas vezes reclamou de mim, de celular, por exemplo. Eu trabalho no digital, eu trabalho com Instagram. É difícil de largar o celular, sim, vira um vício. Total. Além disso, eu trabalho em horários muito doidos, porque às vezes eu tô falando com o meu time 10 horas da noite, 11 horas da noite. Época de lançamento é mais loucura ainda. Mas eu vi em muitos momentos ele falar, cara, eu tô falando com você, você não tá ouvindo o que eu tô falando. E aí eu coloquei regra. Então eu não sento mais na mesa de almoço e jantar com o celular quando eu tô com ele. Ótimo. Quando eu tô sozinha, eu ainda uso às vezes. Tô me dedurando aqui pra vocês. Mas com ele, eu entendo que é um momento nosso. E a gente começou a colocar essas regrinhas básicas. Com os meus pais, a mesma coisa. Eu não almoço mais com o celular na mão. Boa. E por falar nisso, produção, parece que a gente tem alguma coisa aqui, né? Deixa eu ver se é isso mesmo vamos ver se o que a Isa tá falando é realmente verdade, gente. O que, gente? Já vai. Bom, começando a falar da Isadora. Mentira. Vou começar pelo nome. Isadora significa presente de Deus. E assim ela é. A Isadora é um presente para a vida das pessoas que têm a sorte, que têm a oportunidade de tê-la na vida. Isadora é intensa,
muito intensa. Às vezes deixa a gente doida com a intensidade dela. Mas ela não é só intensa nas emoções. A Isadora, o mais legal dela é que ela transborda essa intensidade para as ações. A gente nunca vai ver a Isadora, quem não conhece principalmente, sabendo ou vendo uma pessoa, um animal, alguém que precise de algo, Isadora, sem fazer nada. Ela vai tentar fazer alguma coisa para esse ser. E isso é muito gostoso de ver, essa maneira dela intensa de se preocupar com o outro, de querer o melhor para o outro. Isso nos dá um orgulho imenso do ser humano que ela é. A Isadora é especial. Ela é realmente um presente de Deus para nós. Todos os dias eu agradeço por Deus me presentear sendo mãe da Isadora. E tenho certeza, estou falando em nome do mineiro também, ele também se sente assim como pai. Filha, nós amamos você e você não tem ideia do quanto. Ai, gente. Oi, filhinha. Tem mais. Te amo muito. Você é uma das coisas mais importantes da minha vida. Estamos juntos sempre, nos bons e nos maus momentos. Conte sempre comigo. Meu pai é chorão. Te amo muito. Beijo. Colocamos os papais no digital também. Gente, morri. Nossa, gente, não dá, sou muito chorosa, tem noção. Trouxe lencinho suficiente Nossa aí. senhora, vai o saquinho inteiro agora. Mas, assim... Ai, amei, obrigada. Que bom. Esse é o momento, e é o momento também para vocês que estão nos ouvindo, né, da gente estar sempre relembrando, sempre lembrando, né, da força das relações, como tu bem falou, e dessa fonte, né, de virtude, das pessoas que são os nossos exemplos, que são as nossas fontes de inspiração, independente, Total. eu falo que da qualidade que você tem na relação hoje com seus pais, né, se está presente ou não, se é próximo ou não. Mas assim, você olha e diz assim, caramba, é por isso, né? É engraçado, porque minha mãe falou disso, né? De eu ver as pessoas e eu não me aguento, Sim. gente. Eu sou muito chorona, eu sou muito sensível, assim, é muito difícil pra mim de lidar. Tanto que morar em São Paulo, pra mim, é um grande desafio, que eu não tô nesse momento morando, porque cada farol eu choro, sabe? Sim. É muito difícil pra mim lidar com isso. E os meus pais sempre foram assim. Então, assim, eu sou desse jeito porque eu tive essa criação e esse movimento deles. Os meus pais sempre ajudaram muito, eu sempre tive essa coisa dos animais, porque eles sempre tiveram. Eu tô indo hoje embora pro interior, a gente tá indo pro Rio Grande do Sul, eu tô indo com os meus pais. Então, a gente tá indo voluntariar e eu tô indo com meu pai e com a minha mãe. Então, Caramba, que legal. eu sou muito grata de ter essa criação mesmo do meu pai e da minha mãe já me mostrarem desde criança esse afeto pelo próximo, independente de ser pessoas que você conhece, não conhece. Mas é muito doido, assim, porque quando você tá fora e longe e você não tem tanto esse contato, o meu choro constante de lá não era pelas coisas que eu tinha no Brasil, não era uma questão cultural, era a saudade do meu pai e da minha mãe e de ter eles próximos, sabe? E aí, quando você perde, né, de uma maneira momentânea, graças a Deus, quando você volta, você Sim. fala, cara, isso é muito precioso. Você valoriza Então, ainda vocês, mais. gente, que tem pessoas que vocês amam, independente de ser pai, mãe, independente de ser a família que você criou, independente de ser amigos, de pessoas de consideração, valorizem. Porque quando a gente não tem essas pessoas, é muito fácil de você ficar sem chão. E a gente percebe mais uma vez esse poder das relações. O yoga ensina muito sobre isso também. Ele ensina muito sobre essa presença, sobre esse valor de amar o próximo, de cuidar do próximo, de não ser tão egoísta, da gente olhar pra fora do nosso umbigo, né? Então, obrigada. Eu foi amei esse lindo. presente. Isa, que papo gostoso, que bom te ter aqui. Quero Ah, primeiramente agradecer em nome do Ela Dá Conta, da AP também a sua presença e disponibilidade. Eu acredito muito em energias e as energias bateram demais desde o primeiro Muito. momento. É muito legal o fruto dessas conexões, né? Agradecer a vocês que estiveram aqui com a gente no nosso episódio. Se você estiver assistindo ou nos ouvindo, seja no trânsito, seja no trabalho ou em casa, marca o @ela.daconta, @Aline Portela Oficial, Isadora Gianni B.
B. Inclusive, comece a seguir, eu tenho certeza que você se conectou aí com ela. Siga, porque tem muito conteúdo aí de inspiração. É muito bom acompanhar a sua rotina, tá? Quero dizer pra você que você continue Obrigada, a inspirar Li. outras mulheres. A gente tenta ali no Instagram, é um Você desafio consegue, diário. Você consegue. E eu sempre gosto de finalizar, Isa, o podcast pedindo para que você olhe para sua câmera, né? Imaginando ali que tem todas as 6.000 alunas que você tem, seus seguidores, um estádio lotado de mulheres que ouviram esse podcast. Que mensagem você gostaria de falar para elas? Gente, eu acho que eu vou falar uma frase pra vocês que faz muito sentido hoje pra mim, mas em algum momento ela foi bem difícil de entender. Mas o caminho é pra dentro. Eu acho que quando a gente entende que o caminho de tudo é pra dentro, fica mais fácil de lidar com o externo. Muitas vezes a gente busca as respostas no externo. A gente busca nas pessoas, a gente busca nos livros, nos estudos, a gente busca em coisas que a gente escuta fora e a gente deixa de se escutar. Mas a partir do momento em que você tem esse mergulho pra dentro, e falando disso de uma forma não mística, não doideira, de uma forma muito simples, você estar conectada com o seu coração e você aprender mais sobre você. Né? Muitas vezes a gente acha que a gente sabe quem a gente é, mas a gente não sabe e a gente vai aprendendo ao longo do caminho, nesse processo de se conhecer. Então, o caminho é sempre para dentro. O caminho é sempre para dentro. Esse foi o nosso episódio sobre bem-estar, sobre autoconhecimento, sobre yoga. Inclusive, acessem, pesquisem sobre a plataforma da Easy Wellness, não é isso? E vamos lá nesse movimento em busca desse autoconhecimento, desse autocuidado. Priorize você, para que quando as coisas cheguem para você, você possa dar conta de uma forma saudável. Sim, né, exatamente. Gente, obrigada. Eu que agradeço por fazer um brinde às mulheres que dão conta de forma saudável. Obrigada demais pela oportunidade, pelo convite. Se tiverem mulheres por aí que estão nesse processo de dar aulas de yoga também, a gente está começando uma mentoria agora para professoras de yoga, que é para lidar melhor com todo esse movimento, desse turbilhão, muitas vezes, de transição de carreira, de começar a se posicionar, enfim. E sempre com muito autoconhecimento. Então, me sigam para vocês verem mais dicas, não só de yoga, mas muito, muito nessa profundidade do autoconhecimento que ele pede. É isso. Obrigada. Se você gostou desse episódio, lembre de se inscrever no canal, curtir também esse vídeo se você estiver assistindo no YouTube. E se você estiver também no Spotify, faz aquela foto. Eu quero muito saber que você está aqui na nossa companhia, junto com a gente, curtindo esses episódios do Ela Dá Conta, tá bom? Um beijo pra você, a gente se encontra no próximo episódio. Lembre-se, chegou pra você, você dá conta. Até lá.